Boa noite, Guga Neves, tudo bem? Lara chegando aí, boa noite, Lara. Sempre presente, muito bem. Isacate, boa noite. André Tunes, tudo bem? Boa noite. Bora lá, galera. Vamos chegando. Rafa, boa noite. Aí, Rafa, consegui fixar o comentário, hein? Agora vai. E aí, RZ? Isso aí, galera. Vamos chegando, vamos compartilhando. Vocês já sabem, né? Chama os amigos, chama todo mundo que aprender um pouco mais de fotografia, tá? Ah, boa, ó. Eu coloquei. Eu acertei aqui uma coisa, errei outra. Deixa eu arrumar aqui. Valeu, Rafa. Bem observado. Aula 3, gente. Essa é a aula 3, olha só. Muito bem, pronto. Aí, Rafa, valeu. Essa é a nossa terceira e última aula do Digital Básico Express. Isso aí, Lara, aula 3. Eu coloquei errado aqui, o Rafa que me ajudou aqui. Não tinha percebido. Tava com a cabeça na aula de ontem ainda. Muito bem. Sandra, boa noite. Isso aí, gente. Então, a nossa terceira aula, nossa última aula do Digital Básico Express. Para quem não viu o vídeo que a gente postou agora há pouco, eu vou falar sobre a estética da imagem, que entra a questão da profundidade de campo, a representação de movimento, e depois falar sobre o white balance, tá? Não, Rafa, você não faltou na de ontem. Você não faltou, não. Nem voltou no tempo. É isso aí, aula 3. Bora lá, gente. Bora compartilhar. Eu não tô vendo o coração subindo. Tice e Vitória, e aí, tudo bem com vocês? Boa noite. Tice, não vejo a hora das aulas voltarem, hein? Isso aí, Lara, cadê os corações? Bota coração aí, gente. Ale, boa noite, Ale. Você também, Ale, tá presente em todas as lives, hein? Tô gostando de ver, tá acompanhando bem aí nossa programação. Muito bem. Danilo Franco entrou, boa noite. Nessa Marques também, sempre presente. Sam.ad Santos também tá aí. Muito bem. Boa, galera. Agora sim tô vendo os corações subirem, hein? Aí sim. Deixa eu ver se teve mais alguém aqui que eu passei. Lila Rodrigues, Moraes Pádua, sejam bem-vindos, boa noite. Isso aí, gente, como vocês sabem, semana que vem tem o que, Lara? Tem muita coisa semana que vem, hein? Eu tô com a minha planilha aqui, espera aí que eu já... Não vou entregar assim o conteúdo agora, tá? Mas eu só vou dizer para você que a semana que vem ela tá com live praticamente em todos os horários, todos os dias da semana, hein? Vai ter live de segunda a sexta de novo, vai ter live de manhã, de tarde, de noite, vai ter uma programação completa aí para vocês, tá? Se preparem que no final de semana, aí vocês vão começar a saber o que vai ter na próxima, tá? Nessa nossa segunda semana de lives. Mas adiantando, comigo vai ter uma conversa sobre fotografia analógica, vai ter fotografia de arquitetura, com o Rodrigo vai ter fotografia de paisagem, com o Júlio vai ter a fotografia de rua. Então não percam, vai ter muita coisa legal e vai ter cianotipia também comigo. Na parte da manhã serão 2 dias, na terça e na quinta. Para quem não conhece cianotipia, vai conhecer em breve, tá? Wagner e Robson, boa noite, vocês também sempre presentes, muito bem. Rafa, até de madrugada. Bora fazer live às 3 da manhã, Rafa. Bora fazer as lives de madrugada, Corujão. Isso aí, Corujão, Rafa, muito bem. Vamos fazer as lives de madrugada, certeza que vai ter gente. Sempre tem alguém navegando aí no Instagram de madrugada, às vezes dá aquela insônia, vai ter gente também na live. E pode ser você, hein, Rafa, para falar nessas lives da madrugada, hein? Wagner, fotografia de paisagem, eu posso confirmar, vou te dar certeza depois, mas se eu não estiver enganado é na segunda, vai ser na segunda-feira.
tá? Mas fica de olho na programação, que depois a gente vai passar certinho data e horário, beleza? Lara, hoje tem sorteio, hein? Tem sorteio. Fiquei sabendo que vocês mandaram bem nos prints. Rafa, a galera mandou bem nos prints, não mandou não? Vai pensar se tem sorteio. Ó, já adiantei a informação e o Rafa que vai pensar. É isso aí, gente. É o Rafa que libera o sorteio, hein? Vamos ver se o Rafa vai ser bonzinho e vai deixar eu sortear aqui um livro para vocês. E aí, Dani, boa noite. Gente, vocês têm que atender o pedido do Rafa, hein? Para ter sorteio tem que atender, tem que agradar o Rafa. Ontem ele pediu 30 prints. Eu acho que a gente chegou bem perto desse número, então ele ficou contente. Mas acho que dá para melhorar. Hoje vocês vão conseguir melhorar esse número aí, tá? Hashtag libera o sorteio, Rafa. Essa é a hashtag que vocês vão mandar aí. Rafa, libera o sorteio. Alexandre Pereira, boa noite, gente. Boa noite, meu. Tudo bom? Deixa eu ver se mais alguém chegou aqui. Ó, e aí, Gi? A Gi que fez uma live muito legal hoje. Eu não sei se vocês aí que estão aqui agora assistiram. Se vocês não assistiram, dá para acompanhar. Essa live ficou salva no feed da Full. Uma live sobre fotografia de celular, hein? Para acabar com esses mitos aí de que foto boa só se faz com câmera. Dá para fazer muita foto legal com o celular também. E a Gi provou isso aí, mostrando as fotos que ela faz, as fotos que algumas referências da Gi, que também são conhecidos nossos, professores aqui da FU fazem também. Então é muito legal ver a fotografia de celular aí sendo mostrada, apresentada em alto nível. Muito legal isso, hein? Isso aí, Rafa, muita hashtag, muito bem. Bom, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta para quem esteve presente na nossa aula de ontem, a aula 2 do Digital Básico Express. Coloquem aí nos comentários, hein? Quais foram os 2 assuntos principais da aula de ontem? Coloquem aí, vamos ver se vocês lembram, se estão com a memória afiada ou se vocês anotaram direitinho. Quais os 2 assuntos principais da aula de ontem? Comentem aí, eu quero ver. Vamos lá, eu vou aguardar uns segundinhos aí para vocês comentarem. Coloquem aí os 2 assuntos principais da aula de ontem. Raz Underline Fotos, e aí Raz, boa noite. Luciana Florentino, isso, boa noite Luciana. Lara, isso são subtópicos, digamos assim, tá dentro de um assunto principal. ISO, só uma correção, diafragma, com FR, tá? Diafragma. ISO, diafragma e obturador fazem parte do quê? O que isso representa para nós? Foi o assunto da aula de ontem. E aí depois, diz o diafragma e obturador, teve um outro assunto. Quero ver vocês falando aí. Si Detone, muito bem, Si. Boa noite. Asa, muito bem, Rafa. Falei sobre asa, mas não é esse exatamente o assunto, né, propriamente dito, da aula de ontem. Vocês estão acertando. Eu falei exatamente sobre ISO, sobre o diafragma, sobre o obturador. E isso representa o que, gente? Isso representa os mecanismos da câmera. Esse foi o assunto 1 da aula de ontem, beleza? Então, mecanismos da câmera foi o nosso primeiro assunto, que engloba o que vocês aí acabaram de colocar. O ISO, Lara colocou fotometria. A palavra que eu estava procurando lá era o fotômetro, né? Era o aparelho, mas ok, boa resposta. Eu falei depois sobre o fotômetro da câmera, que é por onde a gente vai sempre consultar antes de clicar, antes de fotografar. Muito bem, esses foram os 2 assuntos da aula de ontem, mecanismo e o fotômetro. Agora eu quero saber aí de vocês, o ISO, que foi o primeiro mecanismo que eu comentei na aula de ontem, está relacionado com o que? Valendo, hein? Coloca aí na resposta se você lembra, se você já sabe com que o ISO está relacionado aí na nossa fotometria. Comentem, quero ver comentários de vocês. Essa revisão que eu quero fazer é para saber se estava todo mundo prestando atenção ou se vocês só estavam com a live aberta, mas de olho em outra coisa aí no Instagram, hein? Vamos ver. Aí, muito bem, a Lara já foi a primeira a comentar e já foi com a resposta cravada, a resposta certa. O ISO ele está relacionado com a sensibilidade. Sensibilidade do quê, né? Do nosso sensor à luz. Lembrando que a luz é a nossa matéria-prima, então o ISO está relacionado com a sensibilidade do sensor
ou do filme fotográfico à luz. Muito bem, gente. Ó, tá todo mundo respondendo. A Lara foi a primeira, foi a que estava com o dedo no gatilho para responder certo e respondeu, mas está todo mundo aí acertando. Muito bem. Sensibilidade, isso aí. E depois, o diafragma. O diafragma controla o que, gente? Não esqueçam, hein? O diafragma tem aquela palavra-chave. Não fale em entrada de luz. Tem uma palavrinha-chave aí que define bem o diafragma. Diafragma controla o quê? Vamos lá, vamos ver se vocês... Ó, o Rodrigo falou que vocês estão afiados, hein? Então mesmo, quero ver agora o diafragma. O diafragma controla o que na nossa exposição? E aí, Tiagão? Boa noite. Ai, a Sandra dessa vez foi a primeira. Muito bem, Sandra. Ó, a Sandra do Digital Básico Online ela tá afiada, hein? Quantidade de luz, essa é a palavra-chave, quantidade. O diafragma controla a quantidade de luz. O André falou ali abertura. Isso, André, ele controla exatamente essa abertura das lâminas, né? Mas aí, de fato, para nossa exposição, controla a quantidade de luz. Haas, tempo de exposição não, hein? Esse é o outro mecanismo. Então, gente, diafragma, para quem não lembra, é esse conjunto de lâminas que vão abrir e fechar para controlar a quantidade de luz que chega no nosso sensor. Depois eu vou recapitular a questão dos valores, tá? Mas o diafragma aqui, ó, relacionado à quantidade de luz. E por fim, o terceiro mecanismo que eu falei na aula passada é o obturador. Agora com vocês, o que o obturador controla mesmo? Vamos lá. Vocês estão bem, hein? Vocês estão bem. Lara, você não lembrava? Essa informação é importantíssima. Então anota aí para você não esquecer nunca mais, hein? Alexandre, quantidade de luminosidade, isso aí. Muito bem. Aí, Inês, agora você foi a primeira, hein? Você respondeu de maneira rápida e correta. Sandra, Carol, vocês também responderam certo. A Nessa foi a primeira. O obturador, lembrando, né, que é aquele sistema de cortinas que vão quê? Abrir e fechar para controlar o tempo de exposição, o tempo que o sensor vai ficar recebendo essa luz, tá certo? Então, quem respondeu aí tempo de exposição, tá correto. Esses são os nossos três mecanismos que na nossa câmera a gente vai controlar. Deixa eu pegar a câmera que ela está enroscada num fio aqui. Ai, só para eu não derrubar nada na mesa. E aí, Snar, boa noite, meu, seja bem-vindo. Então, lembrando que na câmera nós temos aqui os modos, né? Os seletores de modos da câmera. Aqui no caso nós temos semi-automáticos, temos o modo manual, temos aqueles modos que são completamente automáticos. No modo manual, nós que comandamos aí a câmera, né? Então eu que vou controlar os três mecanismos no modo manual. E aí eu tenho total controle sobre a minha ferramenta. Então, colocando no modo manual, eu vou controlar o meu ISO. Aqui na minha câmera eu tenho este botão de ISO e aí eu giro este seletor aqui para mudar o meu valor de ISO. Se eu vou fotografar num ambiente muito claro, um ambiente completamente assim cheio de luz, um ambiente externo durante o dia, eu vou usar ISO baixo. Eu procuro utilizar ISO baixo quando vou fotografar em ambientes com muita luz. Agora, se eu vou fotografar um ambiente com pouca luz, o que eu tenho que fazer? Aumentar o ISO. Eu tenho que aumentar a sensibilidade, digamos assim, tá? Falando de uma maneira mais simples, eu aumento a sensibilidade do sensor à luz. A Poliana respondeu ali 100. Então, em ambientes muito claros, usaria um ISO 100. Ambiente muito iluminado, ISO 100. Agora, eu estou aqui dentro da minha casa, ambiente fechado, somente com luz artificial, já está de noite, não temos nada de luz natural aqui. Para os nossos olhos, qualquer um que entrar aqui vai entender que tem bastante luz, tá? Eu tenho bastante luz para os nossos olhos, mas para a câmera é pouca luz. Então, o ambiente interno, eu procuro utilizar o ISO mais alto. A gente vai subir o ISO quando entra em casa, quando fotografa em um ambiente interno com luz artificial, tá legal? Aí alguém vai falar assim, então quer dizer que eu não posso usar ISO 100 à noite? Pode usar ISO 100 à noite, mas aí vai depender também de outros fatores. Nesse começo, esse primeiro contato que vocês têm com os mecanismos, pensem sempre dessa forma. ISO baixo em ambientes com muita luz. ISO alto em ambientes com pouca luz. Tá legal?
Então essa é a regra inicial aí para controle da exposição. E o ISO é o primeiro mecanismo que você vai pensar na hora de alterar aqui na sua câmera. Colocou o ISO, aí você parte para os outros mecanismos. O diafragma, ele vai controlar o que, gente? Ele vai controlar a quantidade de luz. Então tá aqui a nossa abertura do diafragma. Se eu tenho um ambiente muito claro, um ambiente com muita luz, vou colocar aquele exemplo de novo, uma praia, um dia ensolarado, a ideia é trabalhar o quê? Com o diafragma, ó, mais fechado, tá? Por quê? Muita luz, gente. Se eu tenho muita luz, eu procuro então fechar o diafragma para controlar essa grande quantidade de luz que vai passar pela minha objetiva. Já se eu estou num ambiente com pouca luz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o diafragma. Tá legal, gente? Deu para entender essa parte dos mecanismos? Deu para entender como funciona o ISO, como funciona o diafragma? Quero ver vocês colocando nos comentários. Comentem aí se está tudo certo e aí eu vou pro obturador para encerrar essa nossa primeira parte aí da revisão. Deu para entender bem o funcionamento desses dois mecanismos? Ó, o Rafa tá falando aqui, hein? Essa live precisa ter muitos comentários para liberar o sorteio. Isso aí, Rafa. Quero ver vocês interagindo aqui para o sorteio rolar, hein? É entre 400 a 1 barra... Lara, você está querendo dizer o obturador aí, né? Eu vou chegar no obturador, tá? A gente vai chegar lá. Esse 1 barra 1600 é o obturador que você está querendo dizer, né? Só um minutinho que eu já chego nessa parte. Diafragma baixo. Alexandre, eu vou fazer só uma pequena correção. Cuidado com essa informação do diafragma baixo, porque lembra que o diafragma, com número menor, a abertura é maior. E com número maior, a abertura é menor, é invertido. Então, quando você fala diafragma baixo, pode confundir. Eu posso pensar no diafragma baixo de número ou baixo, né, de abertura. Então, a gente sempre fala de diafragma mais aberto ou diafragma mais fechado, tá? O correto é sempre falar desse jeito, diafragma mais aberto, diafragma mais fechado. Sempre que eu entro ao vivo, alguém me liga, gente. Deixa eu só silenciar aqui, que eu tinha esquecido. Ninguém liga o dia inteiro. Foi só entrar na live que o telefone tocou de novo. Beleza? Agora vamos para a parte do obturador. O obturador, naquele sistema de cortinas, enquanto uma abre e a outra fecha, controla o tempo de exposição. Então pensem que se você está num ambiente com muita luz, mas muita luz, a tendência é que você utilize uma velocidade rápida para que a cortina abra e feche mais rápido, deixando passar uma luz por pouco tempo. Agora, se você está num ambiente com pouquíssima luz, ambiente fechado, escuro ou à noite, você vai ter que usar uma velocidade mais lenta. O que é uma velocidade mais lenta? É quando você deixa o obturador aberto por mais tempo, essa pouca luz vai entrando no sensor e aí depois encerra a exposição. Tá legal? Então, essa é a ideia dos mecanismos. Um primeiro momento, gente, é só assim, o básico para vocês entenderem como os mecanismos funcionam, mas isso não impede de que vocês quebram com essa regra. Você pode usar ISO baixo à noite, pode usar ISO alto de dia, pode usar diafragma fechado em ambiente muito escuro, mas aí são controles, né, são ajustes que vocês vão pegando com o tempo, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Tô vendo um monte de risada. O que vocês estão rindo aqui, meu? Deixa eu ver. É o Rafa falando, certeza, né? Cadê o Rafa falando? O que vocês estão rindo que eu não entendi? Perdi aqui, mas tenho certeza que é o Rafa que tá zoando aí. Sou eu, atende aí. O Rafa não lembrava que existia a ligação. Hoje o Zuckerberg quis derrubar a gente, derrubou o Instagram, derrubou o WhatsApp, não conseguiu por muito tempo. E aí a gente, como a gente vai se falar? Por telefone, né, gente? A gente liga. Eu também, o Rafa não lembrava, nem eu lembrava dessa opção de ligar. Quem é que liga hoje em dia, né? Quando eu toco o telefone eu já sei que é número errado, certeza, tá? Então vamos lá. JR Ambrosio, boa noite, meu, seja bem-vindo. Deixa eu ver se vocês comentaram mais alguma coisa. Isso aí, Lara. Chama a galera no coração, muito bem. No dia de sol mais fechado e no noite o diafragma mais aberto. Seria essa a ideia, Alexandre. Isso aí mesmo, tá? Isso aí. O Rafa é da zoeira, o Rafa é... Gente, vocês têm que conhecer o Rafa pessoalmente. Quando as coisas estiverem mais tranquilas, vocês passarem um dia lá na Full Frame e vão lá conhecer o Rafa,
que ele é só zoeira mesmo. Deixa eu ver aqui, sobe coração para ter sorteio. Muito bem, Lara, isso aí. Zuquinho tropeçou nos cabos, exatamente, tropeçaram nos cabos e caiu o Instagram e o WhatsApp hoje à tarde. Bom que voltou rápido, né? Porque como passar a pandemia, já não pode ver ninguém, já não pode sair, e aí já não tem nem rede social, né? Aí a gente lembra que tem outras coisas para fazer, só nessa hora. Então, gente, no modo manual, nós vamos controlar tudo, só que você não vai simplesmente sair girando o botão aqui e clica, olha, não, tá errado, vai lá, ajusta alguma coisa, clica e olha de novo. Não, senão não tem sentido usar o modo manual desse jeito. O modo manual não é para ser utilizado numa coisa de tentativa e erro. O modo manual é para ser usado de uma maneira consciente. E para isso você não precisa decorar valores de ISO, diafragma e obturador. Você não precisa ter na cabeça qual ISO, diafragma e obturador você tem que usar. É até assim muito difícil, né? A luz muda o tempo todo. Então tem essa questão de que você não vai decorar os valores todos aqui da câmera. Para isso a gente consulta, quem mesmo? O nosso fotômetro, tá? Esse aqui é o indicador do fotômetro. O fotômetro em si está aqui dentro da nossa câmera e o fotômetro, como o nome diz, ele é um medidor de luz. Ele vai medir a intensidade luminosa da cena e a partir dessa leitura que o fotômetro faz, ele mostra para nós aqui no indicador do fotômetro qual seria a configuração da minha foto. Como seria a minha foto se eu clicar com essa configuração? Uma dúvida muito comum que as pessoas têm no início é assim, como eu mexo no fotômetro? Você não mexe no fotômetro, você mexe no ISO, no diafragma e no obturador. A partir do momento que você altera o mecanismo, o fotômetro vai te dar uma outra marcação, o fotômetro vai te indicar outra coisa. Então se eu estou aqui com ISO 1600, 1/30 e diafragma 5.6, o que está mostrando aqui para mim é que meu fotômetro está no meio, está zerado, que de acordo com a câmera, essa é a melhor configuração para eu fotografar nesse ambiente que eu estou. Se eu fechar o diafragma, vou fechar. Eu fechei o diafragma, significa que agora o diafragma estava assim, agora ele está assim, que vai passar menos luz. Agora o meu fotômetro está no menos. A minha câmera está dizendo, o fotômetro está dizendo, olha, se você clicar desse jeito, a sua foto vai sair mais escura, de acordo com o que a câmera entende como situação ideal. Tá? Então o fotômetro está me indicando, de acordo com os mecanismos que eu utilizo, como está a minha exposição. E aí eu posso seguir o que a câmera está dizendo, não, realmente vai ficar escuro, e não clicar, e aí eu ajusto para voltar o pontinho para o zero, ou eu posso falar, não, eu vou fazer assim mesmo, eu vou fazer assim porque no modo manual eu controlo do jeito que eu bem entender. A câmera, o fotômetro, ele é só um guia, ele é só um ponto de partida. Mas você não precisa seguir cegamente o fotômetro. Você consulta o fotômetro e a partir dele você faz o ajuste necessário. Lógico, gente, isso vem com a prática, isso vem com a experiência, tá? Então você simplesmente não vai pegar 1 hora de aula e já sair dominando completamente esse equipamento. Não é assim que funciona. O conteúdo é passado, vocês aprendem a teoria, mas vocês têm que praticar. Tá? Vocês têm que praticar, vocês têm que colocar isso em prática mesmo. Tem que fotografar, tem que errar, e aí vocês acabam aprendendo e entendem o que errou. Vocês entendem em que mecanismo que você alterou errado. Tá? O importante é isso, é praticar, praticar muito. A Sandra, que está aqui na live, ela foi minha aluna do Digital Básico Online. Ela sabe que eu pego muito no pé disso. Quando acaba o curso, eu falo, gente, se vocês pararem de fotografar, vocês vão esquecer tudo que eu passei aqui falando nas aulas para vocês. Então a prática é essencial, legal? A prática é sem dúvida o que vai fazer a diferença aí na fotografia de vocês. Então esse foi o conteúdo passado na aula de ontem, mecanismos da câmera e o fotômetro. Agora eu quero ver de vocês, ficou alguma dúvida em relação a esses assuntos que eu passei na aula de ontem e revisei agora? Comenta aí pra mim. Ficou alguma dúvida? Não tenham medo de perguntar de novo, eu explico aqui sem problema. Tá? Se eu puder seguir pro assunto de hoje, me deem um toque aí, que aí eu já sigo pro nosso conteúdo de hoje. O que o Rafa falou aqui? Mandem nos comentários. Quem sentiu evolução na fotografia? Isso aí, gente. Quem aí percebeu uma diferença
antes desse Digital Básico Express e agora? Quem aí já sentiu uma diferença? Na hora que você olha para a sua câmera, você ainda tem medo da sua câmera ou já está começando a entender melhor como ela funciona? Digam aí para mim. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, gente, boa noite. Dúvida, vai pintar o cabelo? Não, André, não vou pintar o cabelo. Essa campanha tá rolando, não vou pintar o cabelo de azul. Isso era só o resumo? Só o resumo, Rafa. Só imagina como é o digital básico online, hein? Aí é conteúdo, meu. Muito bravo. Quem é bravo aqui? Eu? Eu não. Já, não, o Rafa falando que eu sou bravo? Que isso, eu sou um amor. Pra quem fotografa, pra quem pratica, pra quem faz exercício, eu sou realmente muito bonzinho. Agora, quem não faz exercício, quem não fotografa quando eu peço, aí eu fico bravo, hein? Beleza, gente. A Simone, muito bravo. Simone ficou com trauma da aula de natureza morta? Não, light paint. A Simone ficou com trauma. A Simone e a Ale, que estão aqui, que são da turma do profissionalizante, ficaram traumatizadas, dizendo que eu fiquei muito bravo. Não fiquei bravo, não. Apenas falei para vocês melhorarem a produção de foto. E deu certo, hein? Deu resultado. Vocês viram que a produção de vocês melhorou muito depois daquela bronca. Beleza, gente. Então vamos lá. Vamos seguir. Como eu falei, o assunto da aula de hoje, essa foto não me diz nada. Eu parei com isso, eu tô sendo mais sutil na avaliação. Leva a reguada na mão. Em outros tempos, né? Jamais farei isso com os alunos, gente. Então vamos lá. Conteúdo da aula de hoje. A gente então entendeu, vocês entenderam os mecanismos, para que eles servem, como que vocês alteram, né? Aí vem a questão, quando que eu começo alterando primeiro o diafragma, quando eu começo alterando primeiro o obturador e quando eu começo alterando primeiro o ISO. Gente, tudo isso, essa questão de qual mecanismo ajustar primeiro, qual eu vou definir, ela está ligada ao resultado estético que você espera da sua fotografia. Então existem algumas questões estéticas da imagem que elas são controladas pelos mecanismos. Não estou falando de composição necessariamente, não estou falando do enquadramento, eu estou falando do resultado estético em termos de profundidade de campo e representação do movimento. Esses são os dois assuntos aí, dos três assuntos, e são dois da aula de hoje, tá? Como assim profundidade, o que é, né, profundidade de campo, o que é a representação do movimento, como eu controlo isso? Então vamos lá, você pegou sua câmera, você colocou no modo manual, você olhou para a câmera e falou, agora sim eu vou mexer no modo manual. Aí você foi lá, você praticou, você fotografou muito, você entendeu o modo, você aprendeu, você fez o curso na Full, você saiu craque no modo manual, já sabe fotografar no modo manual. Agora vem a pergunta, como eu quero registrar essa imagem? Como eu quero fazer essa foto? Eu quero essa foto com tudo nítido, com tudo até certo limite, tudo focalizado. Eu quero só o fundo completamente desfocado e o assunto em primeiro plano focalizado. Eu quero que o assunto que está se movimentando seja congelado na imagem ou que eu pegue o rastro de movimento dele. Isso faz parte da escolha estética da imagem. O que acontece? Eu falei ontem, eu dei um spoiler, né? Eu falei ontem para vocês que o ideal não é subir muito o ISO. O ideal não é trabalhar com ISO muito alto. Por quê? Por que que o ideal é não trabalhar com ISOs muito altos? Eu quero que vocês respondam para mim. Tem uma palavra aí chave. Tem uma palavra aí que vai resumir bem aí essa questão estética, que é o ISO, que é o responsável por alterar. Vamos lá, quero que vocês comentem aí. E é um defeito, né? Lembrando que é um defeito da fotografia digital. Vamos lá, quero que vocês respondam essa. Até agora vocês estão muito bem, estão afiados, hein? Vamos ver se agora vocês vão continuar. Se vocês vão continuar com essa estrelinha, com esse ponto positivo que todo mundo tem aí. Boa, André já respondeu, tá rápido. Sandra também, vocês estão voando. Dani, isso aí, muito bem. Ruído, gente.
conforme eu aumento o ISO, a presença do ruído aumenta também. Rafa, granulado? Granulado não, granulado no bolo, né? Só se for no bolo. O granulado, gente, é do filme, hein? O filme fotográfico, o filme tem grão. Por que o filme tem grão? Porque tem sais de prata, né? Então a gente fala dos grãos de prata. Tem grão mesmo, existe. Você toca na prata no filme. Já o mundo digital não tem grão. Se tiver grão, é porque você foi para a praia, bateu um vento aí na areia e voou areia na sua câmera. Só assim para a câmera digital ter grão, hein? E se entrar areia na sua câmera, sinto informar, mas isso não é bom, tá? Torça para que não tenha grão na sua câmera. Ruído, gente, é uma característica da fotografia digital, é um defeito que existe, mas que a gente tem que aceitar, é assim que esse sistema funciona. E hoje em dia, os fabricantes estão brigando muito para ver quem consegue chegar em ISOs cada vez mais altos com menos ruído. Isso é ótimo para nós fotógrafos. Essa briga entre Canon, Nikon, Sony, Fuji é ótima, que eles continuem brigando por isso, para que daqui uns anos a gente fotografe com ISO 12.800 sem ruído, né? Seria um sonho trabalhar com ISOs altos sem ruído. Vamos ver se vai ser possível daqui uns anos. Então, gente, a estética da imagem com o ISO, quando você controla o ISO, vai alterar a quantidade de ruído. Lembrem, não significa que se você precisar fotografar com ISO alto, você não vai fotografar que você tem medo do ruído. Não, se tiver que fazer a foto com ISO alto, faz a foto. É melhor ter a foto com ruído do que não ter a foto. Agora, se puder evitar trabalhar com ISO muito alto, evite. Então, se você está num ambiente que pode usar ISO 3200, não precisa usar 12800, não precisa usar 6400. Vai usar o mais baixo, sempre o ISO mais baixo possível, tá bom? Então, ruído é a primeira característica estética que vai interferir aí na nossa imagem e diretamente relacionada com a resolução. Quanto maior a quantidade de ruído, pior a resolução da imagem, tá? Em sentido de nitidez, em sentido de detalhes. Tanto é que no estúdio nós utilizamos ISO 100 para priorizar a nitidez, priorizar o registro dos detalhes do nosso assunto, seja do produto, seja da pessoa que a gente vai fotografar no estúdio, tá bom? E o diafragma? Vamos lá. O diafragma, quero ver se vocês sabem agora, hein? O que o diafragma altera? Não quero ouvir quantidade de luz agora, hein? O que o diafragma altera na estética da nossa imagem? Quando eu mudo de diafragma, quando eu vou, por exemplo, de diafragma 2.8 para 22, é muito provável que algo na estética da imagem alterou. O que? O que da imagem aí eu alterei? Quero ver vocês comentando aí. Enquanto isso, muito bem, Rafa. Senta o dedo no coração, galera. É isso aí. Luana Nogueira, é melhor tirar no modo RAW. R-A-W. Sim, sempre melhor, tá? Mas esse é um assunto que fica para depois. O RAW, que seria o arquivo original da câmera, que mantém a maior quantidade de informação que a sua câmera consegue captar, é sem dúvida a melhor escolha na hora de fotografar. Aí sim, muito bem, hein? Você também tá com a memória boa. Profundidade de campo. Fundo cremosinho, aí não, hein, Rafa? Aí... Fundo cremosinho, não. Isso... não, isso eu não falo, tá? Não faz o fundo cremosinho, não. É a profundidade de campo. Muito bem, Simone, Sandra acertou. Fidalgrão respondeu, altera o desfoque do fundo. Isso também está correto. Você pode diminuir ou aumentar, né, essa quantidade da cena que vai entrar no foco. Então, gente, profundidade de campo, o mecanismo que vai controlar isso é o diafragma, tá? É o diafragma que está relacionado com a profundidade de campo, tá legal? Deixa eu ver se vocês comentaram algo mais aqui, peraí. Foco, Lara, quase, tá? O ideal mesmo a gente fala de profundidade de campo, eu já explico para você o porquê. Quanto menor o número, mais escuro. E aí acho que você se confundiu, hein? Quanto menor o número do diafragma, significa que maior é a abertura, tá? Então mais clara ficaria a sua imagem. Quanto menor o número, maior a abertura.
Wagner, eu entrei aqui na parte de estética da imagem. O ISO aumenta a presença de ruído. O diafragma controla a profundidade de campo. Aí eu parei aí. Deixa eu ver aqui. Isso aí, Luana, RAW. Muito bem, escrevi errado. Isso aí, o RAW é o melhor arquivo para você fotografar. Danilo, o que você comentou aqui primeiro, Danilo, que eu perdi, meu? Você falou de distorção da lente. Manda de novo para mim. Manda de novo que eu te respondo. O que muda na estética usar extremamente as mesmas configurações PSC. Aí, Fidel, calma aí que eu já chego em você. Deixa eu só voltar aqui. Aí, distorção da lente. Vamos lá. O que muda na estética se usar exatamente as mesmas configurações de exposição numa câmera APS-C e numa full frame. Teoricamente não mudaria nada, tá? Mas pode existir uma pequena diferença por conta do tamanho do sensor, que está relacionado com a quantidade de luz então que vai receber. Isso pode mudar a qualidade de imagem principalmente, tá? As câmeras full frame, por terem um sensor maior, elas trabalham melhor com ISOs mais altos, elas geram menos ruído no arquivo. Tá? Então o arquivo de uma câmera full frame é sempre não, eu vou corrigir essa informação. Se a gente comparar sensores de mesma tecnologia, full frame APS-C, então de uma mesma época, não adianta comparar um sensor full frame de 2005 com um APS-C de 2019, 2020, né? Vamos pegar tecnologias iguais. Um sensor full frame ele é superior em relação ao APS-C, por ser maior, ele consegue captar uma área maior de luz, isso vai resultar também na qualidade ali com menos, no arquivo com menos ruído. Qual o ideal para desfocar o fundo? Já chego aí, Luana, já chego aí. Iago, nesse caso os números batem, quanto mais profundidade você quiser, maior o número do diafragma e vice-versa. É por aí, sim, é por aí. Vou explicar melhor isso aí a fundo, tá? Distorção das bordas está relacionado com a objetiva, tá? A objetiva sim que vai distorcer o assunto nas bordas, tá bom? Vamos lá, pronto. Então, gente, vamos explicar um pouco sobre a profundidade de campo. A gente fala profundidade de campo, o que é a profundidade de campo? Profundidade de campo, gente, nada mais é do que a área que nós vemos em foco na imagem. Então, se eu tiver uma foto, eu tiver uma imagem que eu tenho foco desde o primeiro plano até o final dessa imagem, e aí vem só um detalhe, tá? Não é possível a gente ter foco em mais de uma distância, isso é da física. A física ótica explica isso. Eu não sou físico, eu não vou passar equações aqui para vocês para comprovar isso, mas acreditem em mim, foco só é possível realizar em um único ponto da cena. Acontece que os nossos olhos têm uma limitação e a gente vai perceber uma área maior ou menor em foco, ou seja, uma área maior ou menor nítidas. Essa área nítida que nós vemos na imagem é a chamada profundidade de campo. E aí eu posso ter muita profundidade de campo, ou seja, uma área na minha imagem muito nítida, com muito foco, desde o primeiro plano até o fundo, ou uma foto com pouca profundidade de campo. Seria aquela foto que você faz um retrato, a pessoa está completamente focalizada e o fundo bem desfocado. E isso seria uma foto com pouca profundidade de campo. Vocês conseguem lembrar de fotos assim? De foto com pouca profundidade de campo e foto com muita profundidade de campo? Tá? Faz sentido para vocês isso? Sei que é ruim, não tem como eu mostrar para vocês isso, mas vocês conseguem lembrar, né, de uma foto que o fundo esteja bem desfocado? Nesse caso, é uma imagem com pouca profundidade de campo. Já uma foto de paisagem, onde você tem um espaço muito amplo, com tudo nítido, aí nós temos o quê? Muita profundidade de campo. E aí, gente, que a gente controla, por onde a gente controla isso? Pelo diafragma. O diafragma é o mecanismo responsável por alterar a profundidade de campo. É um dos fatores, hein? Ainda tem um outro que controla isso. Se eu quero o fundo bem desfocado, eu quero fazer um retrato, a pessoa está a 2 metros de mim e eu quero o fundo bem desfocado. Aí eu pego o diafragma e deixo ele aqui, ó, bem aberto. A maior abertura que eu puder. Com isso, quanto maior a abertura do diafragma, menor é a profundidade de campo, ou seja, menor vai ser a área em foco, a área nítida da minha imagem. Quer desfocar o fundo? Abre o diafragma. Abre o diafragma. Agora, eu quero fazer uma foto onde eu tenha mais nitidez do primeiro plano ao segundo plano. O que eu faço? Ó,
eu fecho o diafragma. Abriu, aí eu fecho o diafragma. Eu escolho um diafragma mais fechado, que aí eu vou ter o quê? Mais profundidade de campo. Eu vou ter uma área nítida na minha imagem maior, desde o primeiro plano até o fundo. Lógico, respeitando aí certos limites também de distância, enfim, a sua objetiva. Deu para entender como o diafragma controla a profundidade de campo? Quero fundo desfocado? Diafragma bem aberto. Quero ganhar nitidez, ou seja, eu quero ganhar profundidade de campo? Fecho o diafragma, tá? E aí, Letícia, boa noite. Deixa eu ver, Lara. Diafragma fica desfocado F4. F4, Lara, dá para desfocar o fundo, mas aí você vai ter que fazer uma coisa aí que eu já vou explicar o que é. Quanto maior a abertura do diafragma, mais desfoque você pode ter. Então lembra das 50 milímetros, que é uma objetiva que todo mundo gosta, todo mundo quer comprar, e aí eu expliquei para vocês, né? Ela é legal, é uma objetiva legal, ela não é cara, então tá aí, né, um dos motivos de que ela é tão vendida assim é porque ela não é tão cara, e ela tem a característica de ter uma abertura do diafragma muito grande, ela é muito aberta, é o que o pessoal chama de objetiva clara. Eu não gosto muito desses termos, mas é assim, né, que é chamado o mundo afora de objetiva clara. É uma objetiva que tem um diafragma que permite uma abertura muito grande. E aí você tem a 50 milímetros, a mais barata delas é a 1.8. 1.8, gente, é uma grande abertura de diafragma que vai resultar em bastante desfoque se eu estiver perto do assunto. Eu consigo desfocar bastante a minha imagem, o fundo da imagem, usando aí diafragma 1.8. O Rafa falou que a desfoque usa 0,95. Aí, o difícil aí é fazer foco, né? O difícil é fazer foco com a objetiva 0,95. Lara, isso aí, 1.4 é um número menor do que 1.8. Significa que 1.4 é mais aberto ainda do que 1.8. Vai desfocar ainda mais o fundo. Quer saber qual desfoca ainda mais? A 1.2. Ixi, aí a 1.2 vai desfocar geral, tá? É uma objetiva da Canon, a Nikon também tem. As objetivas 1.2 da Canon são a 50 e a 85 milímetros. Elas chegam em diafragmas bem abertos, né? Então é até perigoso você não conseguir foco em nada. Se você tremer um pouquinho, já desfocou. Então, gente, todo mundo entendeu que o diafragma é responsável por controlar a profundidade de campo? Ou melhor, vou me corrigir aqui. É um dos responsáveis por controlar a profundidade de campo. Todo mundo entendeu isso? Na questão do diafragma mais aberto, menor a profundidade de campo. Diafragma mais fechado, maior a profundidade de campo. Deu para entender? Me dê um joinha. Quero ver se todo mundo está entendendo, se eu posso continuar aqui. Se não, eu repito, sem problema. Digam aí para mim. Quero ver se está tudo certo. A Lara já falou que entendeu. Custa um rim, exatamente, Rafa. A da Nikon é cara, né? Acho que a da Nikon é até mais cara que a da Canon. Custa um rim mesmo. Boa, Wagner, legal. Valeu, gente, pela confirmação. Agora, não adianta nada você fotografar com 1.8, mas o seu assunto está a 300 metros de distância. Está longe, é uma paisagem. Você está fotografando uma montanha que está a quilômetros de distância. Por quê, gente? Não é só o diafragma que vai controlar a profundidade de campo. Existe um outro fator que controla a profundidade de campo. Qual é esse fator? É a distância de focalização. Aí calma, hein? Calma, quem está anotando vai anotar essa informação com calma, eu vou repetir devagar. Os dois fatores que alteram a profundidade de campo são a abertura do diafragma, acabei de falar agora. O segundo fator, esse é o que vocês têm que prestar muita atenção para não anotar errado, não falar errado depois, não pensar errado na hora de fotografar. O segundo fator que altera a profundidade de campo é a distância de focalização. Nós vimos na primeira aula a distância focal, tá? A distância focal, a Nessa acabou de colocar aí, distância focal foi o que nós vimos na primeira aula. Gente, o que é a distância focal mesmo? Ela está relacionada com o ângulo de visão que eu fotografo. Ela não está relacionada com a profundidade de campo. Distância focal é o ângulo de visão.
Nós temos grande angular, que projeta um ângulo de visão mais amplo, e temos as teleobjetivas, que projetam um ângulo de visão mais fechado. Tá? Isso é a distância focal, está relacionada com o ângulo. A distância de focalização, Rafa, você manda aí no comentário para a galera fazer o print ou anotar certo. Distância de focalização é a minha distância para o assunto que eu estou fotografando. É a distância câmera-assunto, tá? Não é ângulo de visão, gente. É a minha distância para o assunto que eu vou fotografar lá na frente. Legal? Entenderam a diferença? Não escrevam aí, distância focal, hein? É distância de focalização. Isso que é também o fator que controla a profundidade de campo. Ok? Vocês entenderam? Quero ver aí vocês comentando, hein? Quero ver se eu posso seguir assim. Deixa eu ver se mais alguém comentou alguma coisa. Arrasando, valeu Nessa, valeu. Estamos todos arrasando aí. Valeu Rafa, o Rafa também arrasou agora. Distância de focalização, gente, é esse o segundo fator que controla a profundidade de campo. Então, se eu quiser desfocar o fundo, eu não vou só abrir o diafragma, eu vou chegar perto do assunto que eu quero fotografar. Quanto mais próximo eu estiver do assunto que eu estou fazendo foco, menor é a profundidade de campo, ou seja, mais desfocado vai ser o fundo. Você quer fazer aquele belo retrato com fundo desfocado? Abre o diafragma e chega perto. Chegou perto, quanto mais próximo você chegar, menor é a profundidade de campo, mais desfoque você tem no fundo. Legal? Assim como, se eu me afasto do assunto que eu vou fotografar, eu vou ganhando profundidade de campo, eu vou ganhando nitidez, certo? Então, gente, não esqueçam, diafragma e distância de focalização controlam a profundidade de campo. Deixa eu ver aqui, o Alexandre escreveu, o segundo fator que controla a profundidade de campo é a distância de focalização. Alexandre, não é só focalização, é a distância de focalização, mas muito bem, é isso aí. Vamos ver aqui. Não, Ale, distância de focalização é a minha distância para o assunto que eu vou fotografar. Então, se eu estou com o assunto a 2 metros, essa é a distância de focalização. Distância focal, que está relacionada com o ângulo, tá? São duas coisas diferentes aí, cuidado para não confundir, beleza? Distância focal é da objetiva, né? 24-105 que é que você tem, e isso é a distância focal, tá? Legal, gente? Deu para entender? Tranquilo? Já sabem fazer a foto com fundo desfocado? Já sabem, né? Abre o diafragma e chega perto. Chega perto que vocês vão conseguir aí desfocar o fundo. Só cuidado que se vocês estiver fotografando com uma grande angular e chegar perto do assunto, o que vai acontecer? Vai distorcer tudo, vai distorcer tudo, tá? Então tem que tomar cuidado o quão próximo vocês vão chegar do assunto e se realmente precisa utilizar a grande angular. De repente a tele vai bem nessa hora, né? Para você não chegar tão perto assim da pessoa, tá? Gente, deem um joinha aí, se tiver tudo certo para eu seguir aqui. Eu sei que essa explicação da profundidade de campo é um pouco mais complexa, mas se todo mundo entendeu, eu sigo, hein? Se ficou dúvida, pode perguntar, tá? Não tenham vergonha, pode perguntar à vontade. Se a abertura for muito grande, eu consigo não desfocar o fundo? Consegue, se é só você se afastar, tá? É só você se afastar. Se eu tô com uma objetiva, vou colocar aí um exemplo, a 50 milímetros, eu coloco 1.8, abertura grande. Significa que se eu chegar perto, eu desfoco o fundo. Agora, se eu me afastar do assunto, eu ganho profundidade de campo. E mesmo com 1.8, eu consigo ter uma nitidez aí muito extensa, eu consigo ter bastante profundidade de campo, tá? Chega perto com a 20 milímetros. Isso, Rafa, nem distorce, né? A pessoa nem fica com 2 metros de comprimento, nem fica redonda. Boa, gente. Então, legal que tá todo mundo aí entendendo. Recapitulando, o ISO vai controlar a quantidade de ruído aí da nossa estética. Falando da estética, hein? Do resultado final da nossa imagem. Maior o ISO, maior a presença de ruído. O diafragma, o nosso segundo mecanismo, controla então a profundidade de campo, beleza? Esse é o fator aí
que vai controlar a profundidade de campo e a distância de focalização. Agora, e o obturador? O que o obturador vai controlar, gente, na estética da aula? Eu li a aula aqui. O que o obturador vai controlar na estética da imagem? Obrigado, Alexandre e Luana. Legal que vocês estão gostando e aproveitando aí. Muito bom. O que o obturador altera, gente, na nossa estética? Vamos lá. Vocês já sabem que o diafragma é a profundidade de campo. E o obturador vai controlar o quê? Mandem nos comentários aí que eu quero ver. Andy Dias, e aí, Andy? Boa noite, seja bem-vindo. Cadê os comentários, gente? Ó, pouco comentário. Não sei se o Rafa vai liberar o sorteio, hein? O Rafa quer mais. Ó, tô vendo bastante coração, isso é bom. Agora tem que ter comentário também. Vamos lá, comentem aí. Velocidade, isso, Luana, é o que o obturador realmente controla, né? Que a gente chama de tempo de exposição, que aí também o pessoal chama de velocidade, só que na estética da imagem. Se eu fizer uma foto com 1/4000 e uma com 1/30, eu vou ter estéticas diferentes. Eu estou fotografando pessoas se movimentando. Se eu fotografar com 1/4000, eu tenho um tipo de foto. Se eu fotografar com 1/15, eu tenho outro tipo de foto. O que eu estou alterando na estética? Quero ver quem sabe aí. Ó, galera do Profissa, hein? Cadê? Si, Ale, cadê a Sandra que fez o básico? Cadê vocês comentando aqui? O que o obturador vai alterar na estética da imagem? Se você respondeu por quanto tempo o sensor vai receber a luz, isso é o que o obturador controla, né? O tempo de exposição. Mas na estética, aí Sandra, pronto, a Sandra ganhou uma estrela, ganhou mais um ponto positivo, ela foi a primeira. Ela respondeu, vai congelar ou pegar o rastro, congelamento e rastro, isso aí. A Nessa também vai congelar muito bem, só que aí eu posso pegar também o rastro. E aí assim, complementou, se for lento vai borrar, aquele efeito de borrado. Eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês, gente, aqui no livro, vamos ver se vocês conseguem ver aí, porque o de profundidade de campo, pelo livro, não dá para vocês terem muito essa noção, mas o do obturador vai. Quando eu utilizo, vamos supor, eu vou dar um exemplo de uma cena aí para vocês, eu vou fotografar carros em movimento, tá? Carros em movimento, os carros estão passando. Se eu usar uma velocidade alta, o que significa velocidade alta? O obturador abre e fecha muito rápido, para passar luz por pouco tempo. Eu vou ter uma certa estética. Já se eu usar uma velocidade lenta, o que é a velocidade lenta? Abre, fica um tempo expondo e só depois encerra a exposição, fecha o obturador. Eu vou ter uma outra estética. Como isso? O que vai mudar? Gente, essa foto aqui, vocês estão vendo? É uma pessoa jogando um balde d'água, tá? Encheu um balde com água e despejou. Todo mundo sabe a velocidade que é. Não é assim um carro de Fórmula 1, mas é uma velocidade rápida de uma pessoa jogando um balde cheio d'água. Agora, vejam na foto. Tá congelado, não tá? Vocês conseguem ver aí? Olha a água, né? Ela parece que, realmente, parece que congelou de verdade, né? Vocês estão vendo aí como ficou essa água na fotografia? Aí eu pergunto para vocês, para fazer uma foto como essa, vou deixar aqui, hein? Para vocês analisarem, vou tirar minha cara aqui por enquanto. Então, para fazer uma foto como essa, a gente tem que utilizar velocidade alta ou velocidade lenta. Velocidade rápida ou lenta. O que eu tenho que utilizar? Vamos ver. Vamos ver se vocês sabem. Para fazer essa foto aqui da água, do balde d'água. Quero ver a resposta de vocês, hein? Se Detone respondeu velocidade alta, quem concorda com a Simone? Vamos ver. Letícia, velocidade rápida. Por enquanto, velocidade alta está ganhando. Vamos ver se alguém aqui discorda. Se para fazer essa Sandra, mais uma para o time de velocidade rápida. Vamos lá, mais uma resposta aí para congelar uma abelhinha no ar, tem que ser muito rápido. Tem que ser bem rápido. Nessa Marques alta, tá aí. Bom, todo mundo que respondeu até agora, respondeu certo. Para fazer uma foto como essa, eu tenho que usar uma velocidade
alta. Eu tenho que deixar uma velocidade onde o meu obturador vai abrir e fechar muito rápido para conseguir congelar o rastro do movimento. Entenderam, gente? Teve um movimento, não teve? Quando foi jogado, o que eu fiz? Eu congelei o rastro de movimento. Muito bem, velocidade alta para congelar o movimento. Agora, eu vou mostrar uma outra foto para vocês. Hoje é sexta, dia de IPA. Oh, Rafa, uma vontade que eu tô de uma IPA agora, nesses dias quentes. Não tá fácil. Gente, e essa foto aqui? Vocês estão vendo aí? Vou deixar aqui um tempinho. E essa foto? Foi velocidade rápida ou foi velocidade lenta? Olha aí de novo. Velocidade rápida ou lenta? Digam aí pra mim. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Velocidade alta. Um surfista, Alexandre. Bom, depende da sua distância para ele. Tem alguns fatores a ser levado em conta, mas geralmente está rápido, né? Então você usa uma velocidade alta também. Tem que usar uma velocidade alta. Lenta. Muito bem. Fábio Nardi, boa noite, seja bem-vindo. E aí, Marcos, boa noite. Lara falou lenta, Alexandre lenta, Carol lenta. Muito bem, é isso aí, gente, né? Se para congelar eu preciso de uma velocidade muito alta para captar o rastro, eu tenho que usar uma velocidade lenta. Lenta. Por quê? Não conseguiu ver a imagem, Sandra? Deixa eu mostrar aqui de novo. Ó. Eu sei que não está em foco, né? O celular ele não faz o foco desse jeito, mas dá para ver que tá até meio abstrato, né? A gente não consegue ver não dá para ver direito, assim, não tá nítida, né? Porque tá tudo borrado. Então, foi usada uma velocidade onde o obturador abre, fica recebendo luz por um determinado tempo, um tempo mais longo, e aí depois encerra a exposição. Então, para isso, eu uso uma velocidade lenta. Agora, gente, vamos lá. O que é considerado velocidade lenta, o que é considerado velocidade alta? Tudo depende. A Gi falou isso na aula de hoje, que ela odeia dar essa resposta de depende. É assim, né? Mas infelizmente a gente tem que falar, às vezes depende, porque depende aí de alguns fatores, tá? O que a gente tem que pensar aqui? Vamos colocar como centro aí de velocidade 1/60, tá? 1/60 seria uma velocidade mediana. Tudo que está acima de 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 e por aí vai, a gente vai chamar de velocidade alta. E tudo que está abaixo de 1/60 começa a entrar em velocidade mais lenta. Aí é quando eu consigo já começar a ter esse efeito de borrado. Mas é lógico que tudo vai depender da velocidade do assunto, da sua distância para ele. Porque eu acabei de falar para vocês que 1/125 é uma velocidade rápida, não é? Para quê? Para uma pessoa andando é rápido. Agora, e para um carro de Fórmula 1? Se você está bem perto da pista, 1/125 é muito lento para aquele assunto, tá? 1/125 é muito lento para aquele assunto, beleza? O Rafa tá falando de fazer print, bora fazer print então, gente. Bora fazer um print. Com o que vocês vão fazer um print hoje? Eu não tenho nenhum outro equipamento aqui para fazer um print, então pode fazer um print vocês podem usar, eu aqui não vou colocar nenhuma câmera na frente hoje, vocês podem fazer o print, faz o print, posta nos stories e marca full, beleza? E marca a full aí pra gente. Modo boob? Marcos, vou falar já sobre o modo boob. Aguenta aí que eu vou falar sobre ele. Fizeram o print, galera? É isso? Foi. Muito bem. Isso aí. Não vou esquecer não, Lara. Não vou esquecer da senha hoje não. Tá? Então, gente, não esqueçam de postar aí o print, que aí o Rafa fica feliz da vida. E aí, se ele fica feliz da vida, ele libera o sorteio, hein? Ele vai liberar o sorteio para vocês. Então, galera, uma velocidade lenta ela vai depender muito, né, do assunto que você está fotografando, tá bom? Mas, nesse primeiro momento, 1/60 para cima é velocidade alta, 1/60 para baixo é velocidade lenta. Então, se eu estou fotografando algo que está se movimentando e uso uma velocidade rápida, eu congelo o movimento. Se
Se eu estou fotografando algo movimentando e eu uso uma velocidade lenta, eu capto o rastro do movimento. Tá legal? E aí, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, deu para entender sobre o obturador, sobre o que ele altera na estética da imagem? Sim? Eu quero ver o comentário agora. Entenderam o que o obturador altera na estética? Quero ver aí um joinha, quero ver todo mundo dizendo que entendeu. E se não entendeu, pode falar aí que eu já comento com vocês. Calma, Marcos, já vou chegar no boob, já vou chegar nele. Legal, Letícia, valeu, valeu, Carol, pela confirmação. Muito bem. Então, para fotografar algo e congelar, não esqueçam velocidade alta, para pegar o rastro do movimento velocidade baixa. Mas aí, gente, vamos lá. Para usar velocidade baixa, vamos colocar como velocidade baixa, eu vou aqui para uma velocidade baixa mesmo, tá? Vou colocar aqui 2 segundos. Vou pôr na câmera, 2 segundos. Eu vou zerar o fotômetro a partir disso. Então eu coloquei 2 segundos e meu fotômetro está marcando aqui. Nossa, muito, ele está lá para o mais. Eu vou fazer a foto. Vou fazer a foto aqui. Pronto, fiz a foto. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, olha como saiu a foto. Completamente estourada. Por quê? 2 segundos é muito tempo de luz atingindo o nosso sensor. E o fotômetro me falou isso. O fotômetro estava marcando lá para o mais. Ele falou, olha, se você fizer essa foto, vai sair super exposta, ou seja, muito clara. O que eu vou fazer agora? Eu vou controlar isso. Se eu estou com 2 segundos de exposição e a minha foto está saindo muito clara, super exposta, eu tenho que mexer nos outros mecanismos. Agora, se vocês responderem, Rafa, se eles responderem certo essa, acho que a gente libera o sorteio, hein? Vamos ver se todo mundo estava prestando atenção. Eu vou controlar o meu fotômetro agora. Eu vou fazer o fotômetro chegar no 0. Para isso, eu tenho que mudar os mecanismos. Se eu determinei o obturador, eu não vou mexer mais nele. 2 segundos. A minha foto saiu completamente estourada. O que eu tenho que fazer para levar o fotômetro para o 0, para trazer o fotômetro para o 0? Eu quero vocês dizendo aí, o que eu tenho que mexer aqui? Lembrando, hein? Eu tenho 2 mecanismos. O que eu faço? Robson, abertura, mas e aí? Abro ou fecho? Vamos lá, quero ver vocês respondendo isso. Abre ou fecha o diafragma? Aumenta ou diminui o ISO? É isso que eu quero que vocês digam aí. Vamos lá. Ó, o Alexandre tá de olho no sorteio, hein? Mexer no ISO, Lara, beleza, mexer no ISO. Mas e aí, eu diminuo ou eu aumento o ISO? Baixar o ISO ou fechar o diafragma, diminuir a abertura. Robson, não esquece, hein? O certo é a gente falar abrir e fechar o diafragma, porque se falar diminuir a abertura, você pode sempre acabar confundindo com um número, porque diminui o número, abre o diafragma. Aumentou o número, fechou o diafragma. Então o correto é sempre falar abrir e fechar tanto no diafragma, tá bom? Aí a galera tá acertando. Rafa, acho que a gente vai liberar o sorteio, hein? A galera tá acertando. Eu posso então, gente, se tá passando luz demais, eu posso diminuir o ISO. Eu vou fazer isso, eu vou colocar no ISO mais baixo que eu tenho aqui. 100. Vamos lá, vou fazer a foto. Melhorou. Melhorou. Antes e depois. O celular não me ajuda muito a mostrar. Aqui, aí, pronto, ó. Gente, antes de diminuir o ISO, depois de diminuir o ISO. Já tá melhor, hein? Já melhorou, mas dá para melhorar ainda mais. E aí vocês responderam, se eu já diminui o ISO, o que eu vou fazer? Tá passando luz demais ainda. Eu vou fechar o diafragma. Pronto, eu vou fechar o diafragma. Vou apontar aqui, vou fechar. Eu fechei. Pronto, cheguei no 0. Vou clicar. Pronto. Ufa, agora saiu do jeito que tinha que sair. Vamos ver se vocês vão conseguir perceber a diferença aí vendo pelo celular. Ó, sem diminuir o ISO, a primeira foto, diminuiu o ISO, ficou melhor. Diminuiu o ISO e fechei o diafragma. Estão vendo a diferença? Ó, essa é a última. Lógico, gente, o meu celular aqui ele faz essa compensação toda para deixar um pouco mais claro, mas ficou bem melhor. Só que temos um problema aqui muito grande com essa foto.
ela está tremida. Ela está tremida. Ó, em todas elas, as duas últimas que eu fiz, a foto saiu tremida. Por que saiu tremida, gente? Porque eu estou usando uma velocidade de obturador muito lenta. Eu estou usando 2 segundos. Nesses 2 segundos, eu estou respirando, meu corpo está se mexendo, eu não consigo ficar com a câmera completamente parado por 2 segundos. Não dá, ninguém vai fazer isso. Você pode fazer o esforço que puder, você vai acabar tremendo um pouco e aí resulta na imagem muito tremida. E aí, o que eu faço? O Robson falou estabilização. O fotômetro, Marcos, nessa última ficou zerado, ficou no meio, exatamente no meio, tá? Gente, se a minha foto está tremida, eu estou usando uma velocidade muito lenta. Aí vem a pergunta, eu quero usar a velocidade lenta? Eu quero usar a velocidade lenta porque eu quero pegar o rastro do movimento. Então beleza, então se eu quero usar a velocidade lenta, eu sei que eu tenho que usar esse obturador, já determinei. Essa é uma escolha estética. Então a estética da minha imagem é, eu quero o rastro do movimento. Então se eu não tenho como fazer na mão, o que a gente precisa? Sandra e Nessa responderam na lata. Tripé, gente, você tem que usar um tripé para fotografar, então, para fazer fotos que você quer pegar o rastro do movimento e você não quer tremer a foto inteira, você tem que usar um tripé, tá? Ah, posso colocar a câmera no muro? Vou falar para vocês que não pode, é muito radical, mas o ideal é um tripé, tá, gente? O ideal é você usar um tripé. Esse é o equipamento ideal para estabilização de câmera. Não é o muro, não é a pedra, não é encostar na grade de algum lugar. O tripé é o equipamento ideal para manter a câmera estabilizada, tá legal? Então, gente, se você determinou que tem que ser feito com velocidade baixa, então você vai utilizar a velocidade baixa, você vai controlar pelos outros mecanismos, mas você vai ter que usar um tripé. Tá legal? O tripé é um equipamento muito interessante para quem quer fazer as chamadas longas exposições, tá? Longas exposições é o quê? O obturador aberto por muito tempo. O Rodrigo falou na live anterior, que ele estava aqui com a Gia, ele comentou que ele já fez uma exposição, a mais longa que ele já fez no digital, foi uma exposição de 2 horas. 2 horas. 2 horas de exposição. Aí você me pergunta, mas como é possível? A gente não viu ontem que o obturador só chega até 30 segundos? Não é? Não vai só até 30 segundos? É, a programação da câmera só vai geralmente até 30 segundos. E se eu quiser fazer mais do que isso? Marcos, respondendo aí então seu questionamento, a gente usa o bulb. O modo bulb é o modo de exposição em que eu controlo por quanto tempo o obturador vai ficar aberto. No caso do Rodrigo, ele deixou o obturador aberto por 2 horas. Ele colocou a câmera num tripé, num bom tripé, ele colocou um cabo disparador conectado à câmera, ele colocou no modo bulb, apertou, travou e deixou a câmera expondo por 2 horas. 2 horas depois, o obturador encerra a exposição. Quando que a gente vai usar o modo bulb? Para fazer justamente as longas exposições, que é quando eu quero muito rastro de movimento. Essa é a estética que a gente quer quando trabalha com longas exposições, tá bom? Deu para entender, gente, sobre o modo bulb? Eu controlo quanto tempo eu quiser. Eu posso deixar 1 minuto, posso deixar 10 segundos, eu posso deixar 1 hora, eu posso deixar o tempo que a bateria da minha câmera aguentar, beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cuidado para o moço não levar a câmera do muro. Aqui no Brasil isso é um conselho ótimo, né? Não coloque sua câmera no muro porque pode correr o risco da galera levar mesmo. Ou cair também. Não vou pintar o cabelo de azul não, Rafa. Sai com essa ideia daí. É isso aí, Rodrigo falou, o tripé faz parte do equipamento do fotógrafo. Isso mesmo, gente. Na hora de comprar o seu equipamento, você quer a melhor câmera, você quer a melhor objetiva. Aí na hora de comprar o tripé, você fala, vou comprar qualquer um. Sério que você vai colocar a sua câmera que você não pagou barato, a sua objetiva que você não pagou barato em qualquer tripé? Você vai confiar mesmo? Ah, meu. Não confia não, hein? Vai num tripé bom. Ah, mas é caro.
A câmera não foi cara também, mas você não foi lá e comprou, você não juntou o dinheiro, foi lá e comprou a câmera, faz isso com tripé. Não dá para comprar um tripé bom agora? Não compra um meia boca para quebrar um galho. Junta uma grana, vai juntando e aí você compra um bom. Porque tripé bom, gente, é para a vida toda. Tripé bom vai durar a vida toda se você cuidar bem dele, lógico, né? Deixa eu ver aqui. 2 horas, haja bateria, haja, né, Rodrigo? Haja bateria. Foto de carro em movimento, Sam Ponta de Santos. Se você quer o rastro do movimento, é isso, você deixa uma velocidade bem lenta, porque aí o carro passou, quando o obturador ficou aberto, o obturador ficou aberto o tempo todo que o carro passou, e aí pega o rastro de movimento. Agora, se você quer congelar o carro, quer deixar ele nítido na cena, aí você usa uma velocidade alta. Wagner, o Rafa respondeu ali, né? BULB, esse é o nome, é o modo. O que se registraria 2 horas, nascer do sol, e esse usuário de Instagram é difícil, hein? Tem muita consoante aqui. Mas você que perguntou sobre as 2 horas, o Rodrigo já fez longa exposição noturna para fotografar a cachoeira de madrugada, por exemplo. Foi essa, Rodrigo, que você fez 2 horas? Foi da cachoeira, né? Aí, boa. Bom, você mesmo respondeu, né? Uma cachoeira, isso aí. Isso aí. As luzes dos faróis em linhas, isso, é isso mesmo, Sam. Você usa a velocidade lenta para captar o rastro do movimento. Beleza, gente? Todo mundo entendeu essa parte da estética? Quando você vai começar a alterar cada um dos mecanismos, depende do que você quer com a sua imagem. Você quer ter fundo desfocado? O mecanismo que você vai determinar primeiro é o diafragma. Você quer pensar em rastro de movimento ou congelar o movimento? Então você tem que pensar primeiro no obturador. Aí depois você vai controlar os outros mecanismos. Tá legal, gente? Deu para entender como funciona essa parte da escolha dos mecanismos e o resultado estético da imagem? Tá tranquilo? Olha, não acha mesmo, hein, Rafa? Não acha não, hein? Vamos ver, quero ver vocês comentando se está tudo bem, que aí nós vamos para o último assunto da aula de hoje, e é aquele assunto que tem muita gente que não liga para ele, mas ele faz total diferença na sua foto. Vamos ver, Marcos, sim, beleza. Vamos ver se vocês aí se entenderam tudo, se tá tudo certo. Coração, gente, isso aí, Alexandre, coração, gente, bora curtir aí, isso aí. O Alexandre falar que os corações começaram a subir. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vai ter senha, Rafa, vai. Se liguem que daqui a pouco vai sair a senha, hein? Vamos lá. Poliana, cara, você é muito bom. Você tá mandando essa mensagem para mim, Poliana, muito obrigado. E só posso dizer uma coisa, tudo que eu sei e aprendi na Full Frame, porque para quem não sabe, eu fui ex-aluno, hein? Tudo que eu tô falando aqui, aprendi com o Rodrigo Zugarbi, tá? Então, é o lugar que me ensinou, aí tudo que eu sei de fotografia foi lá. Sandra, boa Sandra, legal. A Sandra tá perguntando onde fica o modo boob. Gente, algumas câmeras, você vai encontrar o modo boob girando o seletor do obturador até o final. Gira tudo para a esquerda. Vai girar, vai passar de segundos, ele é a última opção. Então você vai ver lá o modo boob. Algumas câmeras vão trabalhar desse jeito, vai ter a letra, eu não sei se vocês conseguem ler aí, mas aqui do lado do M tem a letra B. Aqui, ó, deixa eu chegar mais ou menos perto aí. Aqui é o B. Nesse caso aqui eu coloco em B, e aí esse é o modo boob, tá? E aí você acha na sua câmera desse jeito, ou girando todo o seletor para a esquerda. Eu estou fazendo para a minha esquerda realmente, não sei se o vídeo está invertido para vocês, mas a minha esquerda realmente é essa. Ou vocês têm aí o seletor em cima da câmera, tá? Essa é a linha para fazer longa exposição durante o dia. Aí, Robson, você vai precisar de um cara chamado filtro ND. Para fazer longa exposição durante o dia, filtro ND. Vai precisar de um desse. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não achei o boob na TechPix. Não tem, Rafa, não tem boob na TechPix. Meu, você acredita? Não vai ter, velho. Nem comprei a câmera da Xiaomi, não tem. Também não tem na GoPro. O boob tem na mirrorless, tem na DSLR só, meu. Então, gente, vamos agora para o nosso último assunto da aula de hoje. Não corre, hein? Não vai embora, porque no meio do assunto vem a senha do dia.
vem a senha da aula 3. O último assunto, ele que é também um mecanismo da câmera, só que ele não controla a exposição. Quando você altera esse mecanismo, ele não vai mudar se a sua foto vai ficar mais clara, se a sua foto vai ficar mais escura, tá? Peraí, gente. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Tá? Então não vai deixar sua foto mais clara e mais escura. O que vai mudar quando você alterar esse mecanismo que eu vou falar agora é a cor da sua imagem. Eu estou falando do white balance, ou equilíbrio de brancos, que foi traduzido de uma forma errada no menu das câmeras como balanço de brancos. Gente, balanço de brancos não, né, meu? É equilíbrio de brancos, ou em inglês white balance, tá? O que o white balance controla? Deixa eu só responder essa aqui. Todas as Nikon tem boob? Marcos, todas as DSLRs da Nikon que eu já vi tem boob sim, tá? Super zoom já não sei dizer, mas as DSLRs tem sim, tá? Gente, o modo boa Poliana já foi para sigla WB, muito bem. Gente, se por acaso der uma travadinha na live, não saia, fica aí, em 30 segundos no máximo eu tô voltando. Que eu tô sentindo aqui que vai começar a chover e talvez a internet dê aquela queda rápida, mas volta. Fica aí, não sai, hein? Então, o white balance, gente, ele está relacionado à temperatura de cor da nossa imagem. É ele que vai controlar se a sua foto vai ficar mais quente, vai ficar mais fria. Mais fria, tons azuis. Mais quente, tons amarelados, tons alaranjados. Como é que a gente altera o white balance da nossa câmera? Você vai no menu da câmera, menu, e você vai procurar a informação que na câmera, se estiver em português, está como balanço de brancos. Mas lembre que a informação correta é white balance, ou equilíbrio de brancos. Mas tudo bem, você procura na câmera, na minha está balanço de brancos, você seleciona e aí vão ter vários íconezinhos. Vai ter o solzinho, vai ter a casinha, vai ter a nuvenzinha, vão ter algumas lampadinhas, tá? Tem algumas lâmpadas, vai ter o raiozinho do flash e vai ter em algumas câmeras o K de Kelvin. Rafa, escreve aí pra gente, por favor. Coloca aí, Kelvin. Kelvin, gente, o que é o Kelvin? Kelvin da escala de temperatura de cor, que é também o nome de quem desenvolveu essa escala. Na real, o nome mesmo desse cientista, desse inventor, era William Thomson. Só que ele adquiriu no seu tempo o título de Lord, e ele, não sei dizer, gente, me desculpa, essa parte da história eu ainda não entendi, ele ficou conhecido como Lord Kelvin. Lord Kelvin desenvolveu um estudo onde ele pega um bloco de carbono completamente preto e põe para esquentar. Conforme esse bloco vai esquentando, ele vai adquirindo uma nova cor. Todo mundo já viu aí a cor que um ferro fica em brasa quando ele está muito quente, ele fica vermelho. Lord Kelvin fez as anotações. Quando aumentou ainda mais a temperatura, do vermelho foi para o laranja. Quando aumentou ainda mais foi para o amarelo. Quando aumentou ainda mais foi para o branco. Quando chegou na temperatura limite no máximo, o bloco estava azul. De acordo com essas anotações, ele determina então a escala de temperatura de cor. E isso vai influenciar completamente no resultado da nossa imagem, nas cores da imagem. Quando eu mudo o white balance da câmera, eu não deixo ela mais clara ou mais escura, sub ou superexposta, tá? Não vai alterar isso. Vai mudar somente, gente, as cores da imagem, tá legal? Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou colocar uma temperatura de cor bem baixa da minha câmera, 3200K, que é o white balance tungstênio ou incandescente na Nikon, tá? Coloquei incandescente e vou fazer a foto. Espera aí. Fiz a foto. Minha foto ficou azulada, minha foto ficou com tons frios. Eu quero uma foto com tons quentes. O que eu vou fazer? Eu não acabei de fazer uma foto com a temperatura mais baixa
Agora eu vou colocar na maior temperatura de cor da minha câmera. Eu vou aqui na configuração de White Balance e vou colocar 7000K, K de Kelvin. Ele batizou essa escala de temperatura de cor com o nome dele, tá? Vamos lá. Pronto. Agora sim. Antes, quando eu coloquei a temperatura de cor mais baixa da minha câmera, vocês estão vendo que ela está meio azulada? Foi assim que ficou. Agora eu aumentei a temperatura de cor, o ajuste de temperatura de cor. E resultou numa foto mais quente. Eu controlei então a temperatura de cor da minha imagem. Gente, foi isso que eu mudei com o ajuste de White Balance. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o que o White Balance controla na nossa imagem? Temperatura de cor. Todo mundo conseguiu localizar na câmera essas opções? Vocês encontraram aí as opções de White Balance? Vamos ver, quero ver vocês comentando. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. No caso é filtro, né? Lara, o White Balance ele é um ajuste presente nas câmeras digitais que controlam a temperatura de cor. Nas câmeras analógicas você realmente rosqueava um filtro colorido para fazer isso. Tá? No filme fotográfico você colocava mesmo um filtro físico. Nas câmeras digitais a gente faz um ajuste eletrônico. Legal? Luciene procurou uma escola de fotografia no Google e encontrou a gente. Seja bem-vinda. Acompanhe a nossa live e depois conheça mais aí sobre a Full. Vai ter muitas outras lives vindo aí, então fica ligado no nosso Instagram, hein? Temperatura de cor, a escala Kelvin, isso aí, Alexandre. Gente, o White Balance, repetindo, é um ajuste presente nas câmeras digitais que controlam a temperatura de cor. Olha quem tá aí, Ju Farias. E aí, Ju? E o Edu? Tudo certo? Um abraço para vocês, hein? Vamos lá, gente. Quero ver vocês comentando se todo mundo entendeu a questão do White Balance e todo mundo se encontrou aí os ícones, hein? E aí vocês perceberam, né? Que os ícones tem a casinha, tem o solzinho. Pensem que se você está num dia ensolarado, você vai colocar solzinho. Se você está com um tempo nublado, você vai colocar a opção nublado, que é a nuvenzinha. Se você está na sombra, você vai colocar a opção sombra. É mais ou menos esse o raciocínio inicial que você tem que ter com o White Balance, tá? Tá dormindo? Pô, já? Tá dormindo já? Aí sim, hein? Vamos lá, gente. Quero ver se vocês entenderam o White Balance, porque aí eu vou pra senha, hein? Eu vou pra senha agora. E, Rafa, tá na escuta? Me fala uma coisa. Vai rolar aquele sorteio lá ou não? Vai rolar? Tá liberado? Posso fazer o sorteio? A galera tá merecendo aí fazer esse sorteio? Diz pra mim. Vamos ver se o Rafa vai confirmar aí o sorteio. Uma das primeiras coisas que me ensinaram a usar. Muito bem, Razi, tem gente que nem liga pro White Balance, hein? Gente, a estética da imagem, ela muda completamente o resultado final. Você pode ter uma foto, imagina, um pôr do sol, você quer deixar ele bem laranja, aí você vê a foto e tá toda azul, tá tudo frio. Por quê? É o White Balance, você tem que saber ajustar o White Balance. Carol Zaparoli, e aí, Carol, tudo certo? Boa noite. Ó, a galera quer sorteio. E aí, Rafa, vai ter sorteio ou não vai? Quero ver se o Rafa vai liberar o sorteio. Diz agora, Rafa, vai ou não vai? Se o Rafa liberar o sorteio, gente, ó, é esse aqui, ó. 150 lições para você aprender a fotografar, hein? Esse é o livro, gente. Esse é o livro. Se eu fosse vocês, começaria a comentar muito. Temperatura é mesmo do filtro de imagem. Ih, Alexandre, aí você me pegou. O que seria esse filtro de imagem que você está falando, hein? Porque o White Balance, ele é um filtro eletrônico, ele é feito no processamento, tá?
White balance automático prejudica muito a qualidade. Robson, nenhuma configuração de white balance prejudica na qualidade da imagem, tá? Nenhum white balance vai deixar o seu arquivo melhor ou pior, mais nítido, menos nítido. O que pode mudar são as cores da sua imagem. O white balance automático das câmeras atuais, ele é muito bom. Ele faz uma correção aí muito precisa, viu? Ele tem um ajuste bacana. Não funciona em todas as situações, mas ele costuma aí resolver bastante em condições de tungstênio, por exemplo, tungstênio não, desculpa, fluorescente. Resolve bem. Mas ele não perde qualidade não. Gente, vamos fazer o seguinte. Rafa, liberou o sorteio? Diz aí pra mim, liberou, né? Eu vou fazer uma pergunta, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Quem for a primeira pessoa a responder essa pergunta de maneira correta, leva. Pode ser? Rafa, pode ser assim? Posso fazer desse jeito? Confirma aí pra mim se vai rolar. Deixa eu ver aqui. Galera que tá entrando agora, sejam bem-vindos. Rafa falou que tá liberado. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Não tem sorte em sorteio? Então, Wagner, de repente não é a sorte, hein? Vai ser a rapidez com que você pode responder. Gente, eu vou fazer a pergunta, tá? Essa pergunta vale esse livro. A primeira pessoa que subir aqui para mim e responder certo, leva, hein? Então vamos lá. Rafa liberou. Rafa disse que pode. Eu quero saber qual é o nome que foi batizada a pessoa que foi responsável por desenvolver a escala de temperatura de cor. O nome da escala de temperatura de cor que eu falei agora há pouco, hein? Coloquem o nome dessa pessoa. O primeiro que colocar certo aqui vai levar o livro. Vamos lá. O nome desse senhor. Pronto, para mim apareceu. Vou até fazer um print para ninguém falar. Eu vou fazer o print aqui, gente. Espera aí. Aí. Fiz o print. Muito bem. Quem foi a primeira pessoa a responder foi a Carol FMG. Kelvin. Muito bem, Carol. Rafa, anota aí, hein? Carol FMG levou o livro. Ela foi a primeira a responder, respondeu certíssimo. Muito. O Rafa respondeu Thomson. É o nome, realmente, é o sobrenome. Mas a escala de temperatura de cor é medida em Kelvin. Muito bem. Aí, galera, quase, hein? Vocês quase. Então, Carol, você ganhou o livro. O Rafa vai anotar aí o seu nome. E quando as coisas voltarem, quando a gente puder voltar ao presencial, se você for de São Paulo, você passa na Full Frame. Se você não for, a gente combina a entrega depois, tá? Quando a gente voltar ao trabalho presencial. Mas o livro é seu. Carol, tá aí ainda? Não foi embora não, né? Comenta aí. Deixa eu ver se você tá aí ainda. Só confirma, dá um joinha. Rafa, você não ganhou, hein? Você não ganhou. Deixa eu ver aqui. Carol FMG. Cadê você, Carol? Aí, Carol, se você ainda estiver na... Aí, Carol tá aí. Manda uma mensagem pra gente no direct, tá? Manda uma mensagem pro perfil da Full. Esse livro é muito bacana. Ele tem muita informação. Ele tem muitas propostas de exercício. Só que, gente... uma coisa que eu vou falar pra vocês, hein? Não adianta ler o livro. Não adianta você... só ler o livro. Você tem que fotografar, tá? Você tem que fotografar. Esse é o importante, legal? Então, leia o livro e coloque em prática. E aproveitando, a senha da aula de hoje é Kelvin. Essa é a senha da aula de hoje. Todo mundo aí entendeu? Senha Kelvin. Kelvin. Essa é a senha do formulário. Então, você que está lá no grupo do Lockdown vai receber o formulário que o Rafa vai mandar e lá embaixo você tem que colocar a senha. A senha é Kelvin,
Beleza? Todo mundo entendeu? Tudo certo? Vamos ver, quero ver os joinhas, gente. Quero ver os joinhas. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Ai. Vamos lá, gente. Comentem aí, tudo certo? Isso, Raz. Essa é a senha da aula 3. Rafa, tô esquecendo de alguma coisa? Aí, o Rafa tá falando que o formulário chega hoje, hein? O formulário chega hoje. E um recado. No começo da semana, o Rodrigo fez uma live falando sobre o desafio 1, para vocês fotografarem o tema, né, da minha janela. Você faz aí, produz fotos da sua janela, você posta no Instagram e coloca a hashtag LockdownFull. E aí você vai participar então do nosso, não é um sorteio, vai ser um concurso, nós vamos analisar as fotos e a melhor foto aí vence, a melhor foto vai ganhar uma impressão fine art. Deixa eu ver aqui. Beleza, Rafa, valeu. Então, ainda dá tempo de participar do desafio 1. O desafio 1 você pode postar foto até hoje, às 11h59 da noite, no horário de Brasília. Você pode postar a foto no seu Insta, colocando a hashtag LockdownFull e tem que deixar o perfil aberto. E amanhã vai ter uma live comigo, às 11 da manhã, para passar o tema do desafio 2. Tá? Vai ter aí o segundo desafio LockdownFull. Então, se você não quer perder o tema do segundo desafio, assista, acompanhe aqui a gente amanhã às 11, beleza? Até que horas pode enviar? Nessa, até às 11h59, hein? Hoje, até às 11h59, tá bom? Então, não esqueçam, senha de hoje, Kelvin, beleza? E aí, vocês vão produzir as fotos, postar as fotos, colocar a hashtag e aí amanhã veremos a foto vencedora e o tema do segundo desafio. Amanhã vai ter live? Vai, Lara, amanhã vai ter live às 11 e às 15. Daqui a pouco a gente vai postar a programação, tá? Isso aí, Ju, participa sim. Tem que fotografar da sua janela, postar no seu Instagram com a hashtag LockdownFull, beleza? Coloca essa hashtag que a gente consegue rastrear as fotos, mas tem que ser até hoje, até às 11h59. Ufa, é isso aí, gente. Falei hoje, hein? Aí foi informação. Todo mundo entendeu? Estamos combinados sobre o desafio, sobre a live de amanhã às 11. Hoje é a nossa última aula do Digital Básico Express, mas as lives vão continuar a semana toda, hein? A semana que vem toda vai ter live. Vão acompanhando aí a Full no Insta. A gente vai continuar colocando a programação diária e a gente vai se vendo aí ao longo da semana, beleza? Tudo certo, gente? Isso aí. Boa, Rafa, valeu. Falei aqui da live. Muito bem. E aí, gente, tudo certo então? É isso? Não esqueçam do formulário. E quem não está no grupo, fala lá com o Rafa. Manda um direct na Full que você recebe o link para participar do grupo, hein? Isso aí. Quem quiser aprender mais, vem para os cursos da Full. Muito bem, Rafa. Isso aí. Então, gente, valeu. A gente se vê amanhã às 11. Um abraço para todos, hein? Boa noite. Valeu, Rodrigo.